Ok, turma, vamos agora concluir a correção do visto número 50. Vamos na parte B desse visto, corrigir as questões de 10 a 18, ok? Questão número 10, efetue as divisões seguintes. Item A, 10,6 dividido por 2. Usando o lema da divisão de decimais, vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais. E agora esquecer a vírgula. Vai ficar 106 dividido por 20. 5 vezes 20 é 100. 106 menos 100 dá 6. Como não tem ninguém para baixar, colocamos a vírgula e acrescentamos um zero ao lado do 6. 3 vezes 20, 60. 60 menos 60, resto 0. Item B, 7,25 dividido por 5. Vamos agora lembrar da vírgula para igualar as casas decimais. Vamos agora esquecer a vírgula, retirá-la da divisão. Vai ficar 725 dividido por 500. Nesse caso, 1 vezes 500 dá 500. 725 menos 500 dá 225, que é menor do que 500. Dividendo menor que o divisor, colocamos uma vírgula e acrescentamos um zero. 4 vezes 500 dá 2.000. 2.250 menos 2.000 dá 250. Mais uma vez colocamos um zero, sem necessidade de colocar vírgula, porque já colocamos anteriormente. 5 vezes 500, 2.500. 2.500 menos 2.500, resto 0. Ok? Item C, 0,36 dividido por 3. Nesse caso, usando o lema da divisão, vamos lembrar para igualar as casas decimais e depois esquecer a vírgula. Vai ficar 36 dividido por 300. Nesse caso, como 36 é menor que 300, colocamos inicialmente 0, e acrescentamos um zero ao lado do 36, passando a ficar 360. 1 vezes 300 é 300. 300 menos 300 dá 60. Colocamos um zero ao lado do 60, vai virar 600. 2 vezes 300 é 600. 600 menos 600, o resto dá 0. O item D, 14,4 dividido por 12. Vamos usar o lema da divisão. Vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais. Vamos depois esquecer da vírgula para dividir normalmente. Passando a valer 144 por 120, que dá 1. 1 vezes 120, 120. 144 menos 120 dá 24 como resto. Como 24 é menor do que 120, colocamos vírgula 0. 2 vezes 120, 240. 240 menos 240, o resto é 0. Item E, 30,6 dividido por 20. Usando o lema, vamos igualar as casas decimais, lembrar para igualar, depois esquecer a vírgula. Passando a ser 306 dividido por 200, ok? 1 vezes 200, 200. 306 menos 200, 106. Como 106 é menor que 200, vírgula, 0 ao lado do 106. 5 vezes 200 dá 1.000. 1.060 menos 1.000, 60. Colocamos um zero, já tem vírgula aqui, então não precisa colocar outra vírgula. 3 vezes 200, 600. 600 menos 600, resto 0. Próximo item, item F, 171,6 dividido por 26. Usando aqui o lema, lembramos da vírgula para igualar as casas decimais, depois esquecemos da vírgula para efetuar a divisão sem vírgula. Pegando 1.716 dividido por 260, que dá 6. 6 vezes 260 dá 1.560. 1.716 menos 1.560 dá 156, que é menor do que 260. Com isso, colocamos a vírgula e acrescentamos o zero ao lado dele. 6 vezes 260 é 1.560 e 1.560 menos ele mesmo, o resto é 0.
Questão número 11. No ano passado, Caio gastou R$ 1.468,32 na compra de 552 euros. Qual era o valor do euro nessa época? Nesse caso, vamos dividir o que ele gastou pelo que ele comprou de euros. Ficando 1.468,32 dividido por 512. Usando o lema da divisão de decimais, vamos igualar as casas decimais, depois vamos esquecer as casas decimais. Passando a ser 146.832 dividido por 55.200, ok? Que dá 2. 2 vezes 55.200 vai dar 110.400. 146.832 menos 110.400 dará 36.432, ok? Que é menor do que 55.200. Então, vírgula, zero ao lado dele. 6 vezes 55.200 dá 331.200. 364.320 menos 331.200 vai dar 33.120, que mais uma vez é menor do que 55.200. Por isso colocamos 0. 6 vezes 55.200 dá 331.200. 331.200 menos ele mesmo, o resto é 0. Com isso, o valor do euro nessa época era 2,66. Ok? Questão número 12. O automóvel consumiu 78 litros de gasolina para percorrer 897 quilômetros. Quantos quilômetros rodou por litro? Nesse caso, é tão simplesmente dividir a quilometragem que ele percorreu pelos litros consumidos, ok? Vamos aqui tomar duas casas no dividendo, porque aqui tem duas casas no divisor, ok? 1 vezes 78, 78. 89 menos 78 dá 11. Descemos aqui o 7, passando a ficar 117 dividido por 78, que também dá 1. 1 vezes 78, 78. 117 menos 78 dá 39, ok? Como não tem ninguém para baixar mais, vírgula, 0 aqui. 5 vezes 78, 390. 390 menos ele mesmo, o resto é 0. Com isso, ele rodou 11,5 km por litro, ok? Questão 13, calcule cada divisão proposta. Item A, 70,8 dividido por 0,6. Nesse caso, já lembrando da vírgula, percebemos que as casas decimais já são iguais. Vamos agora esquecer a vírgula. Passando a ficar 708 dividido por 6. Pegamos apenas o primeiro algarismo. 1 vezes 6 é 6. 7 menos 6, 1. Descemos o 0. 1 vezes 6 também é 6. 10 menos 6, 4. Descemos o 8 por último. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, o resto é 0. Ok? No item B, temos a divisão de 5 por 0,8. Nesse caso, vamos usar o lema da divisão. Lembrar para igualar as casas decimais. Lembrar da vírgula. E depois vamos esquecer a vírgula, passando a ficar 50 dividido por 8. Ok? Que dá 6. Pois 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 2. Como não tem ninguém para baixar, vírgula aqui agora e 0 ao lado do 2, passando a ficar 20. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, o resto é 4. Mais uma vez, colocamos um outro 0. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, o resto é 0. Ok? Item C, 13 dividido por 5,2. Usando o lema, vamos igualar as casas decimais, lembrando da vírgula, e depois vamos esquecer da vírgula para ficar uma divisão. A divisão de quem? Divisão de 130 por 52.
que dá 2. Pois 2 vezes 52 é 104. 130 menos 104 dá 26. Ok? 26, colocamos a vírgula e acrescentamos um zero pelo fato de ser menor. 5 vezes 52 dá 260. 260 menos ele mesmo, o resto é zero. Ok? No item D, temos a divisão de 21,4 por 2,14. Usando o lema, inicialmente vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais. Por último, iremos esquecer a vírgula, passando a ficar 2.140 dividido por 214. Ok? Que dá 1. 1 vezes 214, 214. 214 menos 214 dá 0. Descemos o 0 aqui e acrescentamos um 0 também no quociente. Ok? O resto da divisão dá 10. Item E, 0,14 dividido por 2,8. Usamos agora o lema da divisão de decimais, lembramos da vírgula para igualar as casas decimais, depois vamos esquecer a vírgula, passando a ficar 14 por 280. Como não dá para dividir 14 por 280, pelo fato de o dividendo ser menor, colocamos inicialmente 0, vírgula, e acrescentamos mais um 0 aqui, passando a ficar 140 dividido por 280. Mas mesmo assim ainda está menor, então colocamos um outro 0 e 0 também aqui no dividendo. Agora sim, ficou 1.400 por 280, que dá 5, porque 5 vezes 280 dá 1.400. 1.400 menos ele mesmo, o resto é 0. No item F, ele pede a divisão de 5,12 por 0,064. Vamos inicialmente usar o lema da divisão, que é lembrar da vírgula para igualar as casas decimais, e depois vamos esquecer a vírgula, passando a ficar 5.120 por 64, que dá 8, porque 8 vezes 64 dá 512. 512 menos 512 dá 0 de resto. Descemos o 0 e acrescentamos ao quociente também mais um 0. Ok? Questão número 14. Determine o valor de cada expressão numérica a seguir. No item A, temos dentro de um parênteses uma adição de decimais dividido por 0,24. Nesse caso, iremos fazer primeiramente o que está dentro do parênteses, essa adição. E somente depois, o que der o resultado da adição, vamos dividir por 0,24. Somando 1,2 mais 4,8, obteremos 8 mais 2, 10. Vai 1, 4 mais 2, 6. 6,0. Agora sim, dividimos 6,0 por 24. Fazemos inicialmente usando o lema da divisão. Vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais. E depois vamos esquecer a vírgula, passando a ficar 600 por 24. Que dá 2. Pois 2 vezes 24, 48. 60 menos 48 dá 12. Descemos o 0, agora dá 5, porque 5 vezes 24 dá 120. 120 menos 120, o resto é 0. Item B, 24,8 dividido por 4, mais 45,5 dividido por 5. Nesse caso aqui, alunos, iremos efetuar as duas divisões inicialmente. E o que der nas divisões, vamos, no final da questão, adicioná-las. Ok? A primeira divisão é de 24,8 por 4. Usando o lema, vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais. E por último, vamos esquecer a vírgula, passando a ficar 248 por 40, que dá 6, porque 6 vezes 40 dá 240. 248 menos 240 dá 8. Agora dá uma vírgula aqui e um 0 ao lado do 8. 2 vezes 40, 80. 80 menos 80, o resto dá 0. A segunda divisão é de 45,5 por 5. Usando aqui o lema, vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais e por último esquecer a vírgula. Então vai ficar 455 por 50, que dá 9 vezes 50. 450, 455 menos 450 dá 5.
colocamos a vírgula e acrescentamos um zero ao lado do 5. 1 vezes 50 dá 50. 50 menos 50, o resto é zero. Por último, agora, iremos adicionar o resultado dos quocientes das duas divisões. 6,2 mais 9,1. Lembrando que o lema da adição e subtração de decimais é vírgula sobre vírgula. Então, temos 2 mais 1, 3, e 5 mais 6, 15. 6 mais 9, 15, desculpa. O resultado da expressão numérica dá 15,3, ok? O item C, temos uma divisão entre parênteses e uma divisão fora do parênteses. Inicialmente, realizaremos a divisão dentro do parênteses e o que der como quociente, vamos dividir pelo que está lá fora, ok? Temos 0,05 dividido por 0,005. Usando aqui o lema da divisão, vamos igualar as casas decimais e depois nós vamos esquecer da vírgula para dividir normalmente. Vai ficar 50 dividido por 5, ok? 1 vezes 5 é 5, 5 menos 5 nada, desce o 0 e acrescenta um 0 também ao lado do 1, ficando a divisão deu 10. Em seguida vamos dividir o quociente pelo que está lá fora, 10 dividido por 0,5, ok? Usando aqui o lema da divisão, vamos igualar as casas decimais, depois vamos esquecer da vírgula para continuar a divisão normalmente. 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, 0. Desce o 0, coloca o 0 ao lado do 2. A expressão numérica deu 20. No item D, temos uma expressão numérica em que aparece um parênteses e dentro dele uma multiplicação e uma adição. Iremos fazer inicialmente a multiplicação, depois o que deu essa multiplicação, vamos somar com outro decimal e por último o que der dessa soma vamos dividir por 0,9, ok? Então, 2 vezes 1,1 dá 2,2, correto? 2,2 somado com 3,33, lembrando que o lema da adição e da subtração de decimais é vírgula sobre vírgula, obteremos 3 mais 0, 3, 8 mais 2, 10, vai 1, 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6, 6,03. Por último, vamos dividir por 0,9. Inicialmente vamos usar o lema da divisão, que é lembro da vírgula para igualar as casas decimais, depois esqueço da vírgula. Vai ficar 603 dividido por 90, que inicialmente dá 6. 6 vezes 90, 540. 603 menos 540, 63. Colocamos a vírgula e o zero aqui. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 90, 630. 630 menos ele mesmo, o resto é zero. Ok? Questão 15. Em uma competição automobilística, a distância é medida em milhas. Cada milha vale 1,6 km, aproximadamente. Quantas milhas há em 512 km? Vamos inicialmente dividir 512, né, por 1,6, que é a milha, o valor da milha. Vamos usar o lema da divisão de decimais, vamos lembrar da vírgula para igualar as casas decimais e depois vamos esquecer para efetuar a divisão. Teremos 5.120 dividido por 16. Separamos aqui dois algarismos do dividendo, dá 3. 3 vezes 16, 48. 51 menos 48, sobra como resto 3. Descemos o 2, e agora dá 2. 2 vezes 16, 32. 32 menos ele mesmo, o resto é 0. Descemos um 0 e acrescentamos um 0 também ao lado do 32. Com isso, vamos ver que a divisão deu 320 milhas. Ok? Quantas milhas há em 512 km? 320 milhas. Essa é a resposta da questão 15. Questão 16. O número decimal D é expresso por uma expressão numérica 0,012 mais 1,5, fecha parênteses, dividido por 1,68. Ele perguntou aqui qual o triplo do número D, ok? Vamos inicialmente achar o valor do número D. Mas para isso, eu tenho que fazer essa operação de adição que está dentro do parênteses. Ao terminar essa adição, vou dividir por
1,68 que está lá fora esperando, ok? 0,012 mais 1,500, o lema da adição e da subtração, não se esqueçam que é vírgula sobre vírgula. 2 mais 0,2, 1 mais 0,1, 5 mais 0,5, 1 mais 0,1. Dá 1,512, ok? Vamos agora dividir por 1,68. Lembrando aqui do lema da divisão, eu lembro da vírgula para igualar as casas decimais, depois eu esqueço da vírgula. Ok? Obteremos 15.120 por 1.600, aliás, 1.512 por 1.680. Como 1.512 é menor, colocamos 0, vírgula, e acrescentamos um 0 aqui, ok? 9 vezes 1.680 dá 15.120. E 15.120 menos ele mesmo, o resto é 0. Esse aqui é o valor do número D, ok? Ele quer o triplo do número D, então multiplicaremos o número que você achou aqui agora, que é o valor do número D, que é 0,9 por 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes nada, mais 2, 2. Lembrando o lema da multiplicação de decimais, é esqueça, depois lembro. Então, como tem uma casa decimal aqui, também andaremos para a esquerda com uma casa decimal. E o resultado dessa questão 16 é 2,7, ok? Questão 17, um rolo de fio tem 9,9 kg. Um metro desse mesmo fio tem 0,55 kg. Quantos metros de fio há nesse rolo? Vamos efetuar a divisão de 9,9 por 0,55, ok? Lembrando do lema da divisão de decimais, lembro da vírgula para igualar as casas decimais, depois esqueço da vírgula. Teremos a divisão de 990 por 55, que dá 1. 1 vezes 55 é 55. 99 menos 55 dá 44. Descemos o 0. E 8 vezes 55 dá 440. 440 menos ele mesmo, o resto é 0. Com isso, quantos metros de fio há nesse rolo? 18 metros de fio, ok? Última questão. O pêndulo de um relógio leva 3,14 segundos para fazer uma oscilação completa, ou seja, ida e volta. Item A, quantas oscilações completas ele faz em 15,7 segundos. Nesse caso, vamos dividir 15,7 por 3,14, que é o tempo que ele leva para fazer uma oscilação completa, ida e volta, ok? Lembrando o lema da divisão de decimais, lembro da vírgula para igualar as casas decimais, depois esqueço da vírgula para efetuar a divisão normal. Tiramos a vírgula, teremos 1.570 dividido por 314, que dá 5. Pois 5 vezes 314 dá 1.570. 1.570 menos 1.570, o resto dá 0. Então, ele faz 5 oscilações completas em 15,7 segundos, ok? Item B. Quantas vezes um observador vê o pêndulo passar nesse intervalo de tempo? Bem, multiplicaremos 5 vezes 2, ok? Que vai dar 10 vezes. 10 vezes é a resposta da pergunta do item B. Quantas vezes um observador vê o pêndulo passar nesse intervalo de tempo? É isso aí, turma. Até a próxima.